Que Deus possa abençoar a sua vida. Abra a Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Isaías, capítulo 43, verso 1 ao 2. Isaías 43, verso 1 ao 2. Nós vamos trabalhar uma série de mensagens nesse capítulo 43. Essa é a primeira. Provavelmente mais umas 5, 6 terça-feiras nós vamos trabalhar só o capítulo 43. Então, não falte os cultos, venha, participe, vai ser bênção de Deus na sua vida. Isaías 43, verso 1 ao 2, que diz assim: Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Queremos louvar a Deus por sua vida e estar na casa do Senhor nesta noite, e podermos assim também compartilhar esse capítulo muito importante, né, do profeta messiânico, profeta Isaías, e que verdadeiramente vai expressar durante esse capítulo 43 grandes promessas de Deus para o povo de Israel e para nós que somos também alcançados pela graça. Então veja que diante dessa leitura eu reservei um tema dizendo: não temas, porque eu te remi. Então, que verdadeiramente você possa entender a importância da remissão que foi dada por Deus para nós na cruz do Calvário. Veja, capítulo 43 é um capítulo que foi escrito, né, lá pelos idos do ano 700 ou 680 a.C. É uma passagem que retrata grandes verdades, né, de Deus para a vida do seu povo, o cuidado, porque durante esse período que está nas Escrituras relatado nesse capítulo e nesse livro, então nós vamos ver que Deus estava cuidando dos detalhes. Nós podemos também ver que nesse período, irmãos, é sempre importante nós entender o contexto inserido que a palavra de Deus quer expressar, e nós podemos olhar sim que o cenário que o povo de Judá, o reino de Judá, ele está atravessando, era um cenário de uma instabilidade sociopolítica. Quando a gente fala assim, a gente está mostrando, ou seja, está procurando compreender que as coisas não estavam bem. Havia uma profunda instabilidade no reino de Israel, de Judá, pelo fato que o Império Assírio, né, sobre os reis que estavam operando naquela época, Tiglat-Pileser, Tereis, Salmanaser V e Senaqueribe, são reis assírios que estavam conquistando e dispersando as 10 tribos do norte. Israel, que era a tribo do norte, né, a porção que foi fragmentada, né, do povo, né, de Israel, tinha a tribo do sul e tinha a tribo do norte. Na tribos do norte tinha 10 tribos, e elas então foram atingidas pelo Império Assírio lá pelos anos 722 a.C., e eles tinham uma característica totalmente de desmontar a cultura ou a identidade de um povo. Eles incorporavam, né, assim, o povo ou as nações que eles conquistavam
deportando para outras terras, para que assim pudesse fazer o quê? O assentamento desse povo em terras diferentes, distante do seu dia a dia, da sua cultura, e isso produzia o quê? Com o passar do tempo, a perda de identidade e também de cultura religiosa. Então veja o perigo que era o povo estar sendo colocado como refém, como escravos, e ir para um local que iria estar servindo a um outro rei, a um outro povo, iria perder porque ia se misturar em casamentos, né? E aí, de repente, não saberiam mais dizer quem sou eu, né? Isso é muito sério, quando alguém não sabe quem ele é, qual a sua origem, qual é a sua história. Então, Israel, com as 10 tribos do Reino do Norte, estava já experimentando isso, né? E a tribo de Judá, né, o Reino do Sul, eles então estavam vivendo o quê? Essa ameaça constante de invasão. Várias vezes a Síria queria invadir, mas não foi permitida por Deus. Mas não ficaram fora dessa situação de se tornar, né, cativos, de estarem indo para a Babilônia, que foi a nação ou império que conseguiu dominar o Reino do Sul e levá-los, né, em cativeiro. Então, o Reino de Judá estava pagando tributos pesados para ter uma certa autonomia, mas era uma autonomia fraca. Não se sustentava, não garantia para eles uma proteção devida a ponto de eles assim achar que estariam seguros. Então, pensa numa situação dessa, de opressão, né, sobre a vida de um povo, e agora eles vão sentindo essa instabilidade, essa crise que estão enfrentando, e passa então a estabelecer problemas sérios de ordem política. Por quê? Pelo fato que a sociedade judaica ela começa a se apresentar em desigualdade, né? Desigualdades sociais, ou seja, os camponeses que estavam empobrecidos, suas terras, né, suas fazendas eram atacadas, e isso trazia uma tristeza para eles, já não tinham condições mais de estarem se estabelecendo. A elite era corrupta, estava totalmente vendida aos príncipes, né? Que era um dos principais, a liderança, está totalmente voltada ao processo de uma corrupção. E havia também o problema também sério, que era a crescente idolatria, que influenciava agora os cultos, né, que outrora era para Deus, o único Deus soberano, poderoso, mas com a influência agora de estrangeiros, passa a também crescer a idolatria, cultos a deuses estrangeiros. Então você vai ver que tudo isso cria um caos, né? Havia o quê? O medo, né? Que ele era real, verdadeiro, né? Você está dentro de uma comunidade, de uma sociedade que a qualquer instante poderia sofrer um ataque, poderia estar sendo aprisionado. Então veja, a pessoa vivendo debaixo disso gera uma situação terrível, de medo, de opressão. Estava também existindo o processo da fome, a guerra, e o exílio era algo que mostrava o seguinte, a sensação de abandono, onde parece que Deus não estava mais no meio deles. Entende? Então, tudo isso está revelando o quê? Um cenário de crise, irmãos, nacional. Algo terrível, e era algo que mostrava que, de repente, não haveria solução.
Mas Deus, ele vai falar através de Isaías, o profeta, com palavras de consolo. Deus vai falar mostrando o seguinte: existe uma promessa, e a minha promessa é soberana. Então, esse capítulo todo, ele vai mostrar algo muito importante da promessa da redenção. A promessa que há um Deus que lembra do seu povo e mostra para o povo quem ele é. Quem seria esse Deus? Esse Deus, para nós trabalharmos a ideia de relembrar quem ele é, nós vamos observar que ele é o Criador, ele é o Redentor e ele é o Salvador único. Então Deus está mostrando para o seu povo de quem eles são. Não é de qualquer, Deus. E de que eles são formados. Eles são formados por quem? Por um Deus chamado pelo nome. Poderoso, soberano, Deus Altíssimo. Então, ele também, dentro desse capítulo, vai estabelecer o seguinte: eu sou o Deus que estou de olho em você. Então, isso é muito confortador, consolador, para nos dias de hoje que nós podemos ler o texto e fazer essa leitura. Mas pensa isso naquela época. 700 anos antes de Cristo vir. Entende? Então, é interessante quando nós podemos, assim, olhar o cenário que estava estabelecido para compreender o texto sagrado, para ver como Deus se importa com você, como Deus te conhece, como Deus tem prazer em te abençoar, mas você precisa reconhecer quem você é. Então Deus vai trabalhando através do profeta Isaías para mostrar essa condição ao seu povo. E aí você vai ver, então, dentro desse cenário que eu estabeleci aqui na minha divisão para expressar a você, alguns pontos. Veja, teologicamente, nós vamos ver que Isaías 43, do verso 1 ao 2, é uma das mais poderosas promessas de revelação de segurança divina em meio a perigos extremos. Então veja, uma promessa de segurança de Deus na vida do seu povo em perigos extremos. Ah, pastor, mas que perigo? Não, perigo de serem invadidos, de se tornarem escravos, perigos de morrer de fome, perigos de perderem a sua identidade. Tudo que eu relatei para você, isso é importante você entender, e gravar para compreender todo o processo que Deus quer trabalhar no verso 1 e o 2, para expressar quem ele é, o que ele pode fazer, e como ele tem controle de todas as coisas. Então veja, quando ele diz assim, as águas e o fogo simbolizam, nesse caso aqui, julgamentos, provações, crises. O que mais nós sentimos e somos afetados no dia a dia da nossa jornada? Provações. Quando nós temos que enfrentar momentos de crises, momentos de dificuldades, quando somos julgados de forma injusta, tudo isso mexe com o nosso psicológico, Nós sofremos, e o povo aqui estava enfrentando essa situação. Isso era realmente literal. O exílio babilônico, estava diante deles, prestes a acontecer. Então veja, todo o processo que o povo está sentindo, Deus ele vai dizer o seguinte: eu estou convosco, eu estou no processo, mas Deus não promete remover as águas. Deus não promete apagar o fogo,
Mas ele diz o seguinte: eu vou estar presente. Então, o que isso nos traz a respeito? Nós precisamos entender que, por mais que somos filhos de Deus, por mais que tememos e servimos a Ele, Deus não vai te isentar de passar na luta. Deus não vai tirar as provações, a crise que você tem que enfrentar. Agora, a diferença é que Deus está no negócio. Deus está junto. Então, veja, ele não prometeu remover as águas, não prometeu apagar o fogo, mas ele disse: eu garanto que você não vai ser destruído. Isso é muito importante. Quando nós paramos para refletir isso, nós vamos entender o seguinte: Deus, ele está cuidando dos detalhes. Talvez você, na ansiedade, no processo que você está enfrentando, você não consegue vislumbrar o cuidado de Deus. Mas ele está lá. E essa situação, nós vamos ver que ela também se cumpre plenamente em Cristo, essa promessa. Quando? Quando Cristo, enfrenta a água da morte e o fogo do juízo em nosso lugar. Ele teve que ir à cruz do Calvário. Ele teve que enfrentar a crise como o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus, ir na cruz do Calvário, enfrentar então as águas que são turbulentas naquele momento que ele vai fazer o enfrentamento, verdadeiramente vai balançar, de certa forma, o ser Jesus, homem. Na estrutura humana, poderia ele não suportar. Mas Deus dá graça para ele vencer. Por quê? Deus sempre vai estar lá. E deu condição para que Jesus também enfrentasse essa crise. Lembra no Getsemane, quando ele estava lá e por antecipação, ele vê a cruz, quando ele diz: Pai, é possível passar de mim esse cálice? Ele está sentindo as agruras da cruz, tudo que ele tem que enfrentar. Mas ele estava sendo revestido, cuidando Deus dele para enfrentamento, porque o plano glorioso era muito importante de ser consumado. Então, amados, é importante ver que até mesmo Cristo, ele passa pelo processo, mas garante a promessa. Então, veja, hoje nós temos quem? Hoje nós temos o Espírito Santo. E em toda a tribulação que você passa, o Espírito Santo está ali. Ele está com você, dando o quê? Enfrentamento. Porque Mateus 28:20 vai dizer: eis que estou convosco todos os dias. Não é alguns minutinhos, não é uma vez no mês, quem sabe a cada 10 anos ele vem. Não, é todos os dias estarei convosco. Ou seja, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele passa com você o mar revolto. Ele passa com você a crise que você possa estar enfrentando. Então é muito importante quando nós olhamos teologicamente essa passagem bíblica que vai retratar várias situações e condições que o ser humano vai enfrentar. Olhando antropologicamente, o que a gente pode observar nisso? É que esse texto ele vai mostrar a vulnerabilidade humana. Quanto nós somos frágeis. O quanto nós temos dificuldades, às vezes, de enfrentamentos. Veja que, no meio do caos sociopolítico, o medo do aniquilamento, isso era real. O exílio assírio ou babilônico estava prestes a acontecer. Vai refletir o que? Quando nós estamos com medo, a angústia. A situação nossa existencial
ela vai experimentar angústia. Angústia de quê? De perda de identidade e de pertencimento. Quando você não consegue mais se sustentar no seu psicológico, na sua identidade, quem eu sou, isso é muito sério. Você pode desenvolver uma série de patologias que vai te trazer danos. Tem pessoas que não suportam essa condição quando estão num processo de depressão, que ela perde o objetivo de vida. Ele já não consegue mais se lançar para o futuro para buscar realizações, sonhos, provimentos. Por quê? Porque está travado. Ela perde, a princípio, a condição de identidade, de pertença, quem eu sou. Então, é um processo angustiante no processo de existencialidade da pessoa, do ser. Então, amado, isso tudo estava sendo possível no aspecto, ou seja, no olhar antropológico, a partir do momento da crise, daquilo que eles estão sofrendo. Então, quando isso ocorre, nós precisamos de recurso do sobrenatural. É nisso que Deus ele mostra o poder, a graça, o milagre acontecendo na vida daqueles que é dele. Então veja, Deus ele vai restaurar a dignidade humana ao chamar pelo nome. O nome significa o quê? Identidade, pessoalidade. Então Deus ele vai afirmar que eu te chamei, ou seja, ele chama lá no princípio, né, do texto, né, dizendo assim: agora diz o Senhor que te criou, ó Jacó. Jacó está aqui retratando o povo de Israel. E que te formei. Então ele vai restaurar a dignidade, né? E te formei, ó Israel. Ou seja, Jacó passa pelo processo de uma restauração e passa a ser conhecido agora diante de Deus como Israel. Aquele que luta com o Senhor, aquele que prevalece, né? Aquele que conquista. Então veja que aqui nós podemos observar algo dentro do aspecto antropológico que vai dizer a respeito de você, do ser, que Deus ele afirma a posse: tu és meu. Então veja que assim ele combate a desumanização da opressão imperial. Existia um império poderoso que estava se colocando como opressor para Judá. E aí eles estavam sentindo a angústia de perder a sua identidade. E aí Deus fala: não, peraí, eu vou restaurar. Você tem um nome, você tem uma identidade, você é meu, ou seja, você está falando de quê? De posse. Tu és meu. Quando fala disso assim, você é minha propriedade. Ah, mas eu estou na crise, eu estou passando a luta. Não se preocupa, tu és meu. Eu estou no controle, eu estou trabalhando, eu estou contemplando tudo. Suporta, persevera, confia. Deus vai trabalhar, Deus vai agir. E quando ele se revela e entra na briga, então ninguém mais vence. Então veja, isso tudo mostra, né, que verdadeiramente no mundo atual, no mundo em que podemos dizer moderno, a gente vê crises, a gente vê guerras, nós sentimos inseguranças, e tudo isso vai nos lembrar o seguinte: a nossa identidade última não é definida por nações, por guerras, por circunstâncias, por opressões, mas ela precisa ser definida por Deus como Criador e Redentor. Se você é salvo em Jesus Cristo, se você já é
pertencente, propriedade exclusiva de Deus, na pessoa do Cristo que morreu na cruz do Calvário para te resgatar, você não deve se intimidar diante dos problemas, das crises. Deus é o teu Senhor, você é pertencente ao reino dos céus e Deus vai garantir a tua vitória. Isso é fundamental. Para nós entrarmos no primeiro tópico, nós queremos trabalhar a situação eu te remi. Vai mostrar o quê? A estrutura de segurança, a estrutura que vai dar base. E essa base, ela diz respeito ao quê? A redenção pessoal, soberana de Deus. Ele, Deus, produziu possibilidade para você, crente, ser redimido. E assim, quando eu leio Isaías 43:1 e diz, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, ele está apontando o quê? Redenção. A soberania dele é tão maravilhosa que ela te garante. Não é alguma coisa assim, enquanto tu estiver comigo, você é pertencente a mim, eu vou cuidar de você, eu vou fazer e acontecer, mas se vir um maior do que eu e te tomar de mim, eu não tenho mais o que fazer. Não, não é isso. Você está no topo do Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus poderoso. Ele é o Senhor. Então, quando ele estabelece um plano redentor, é porque ele garante. Veja que a palavra remi, ela, dentro da compreensão técnica da redenção, ela vai significar o seguinte: resgatar, libertar, pagar o preço por alguém que está em escravidão e o perigo. Então, olha como é interessante o sentido da palavra, que ele abrange muitas situações que, por certo, você já experimentou. Quando você estava no jugo do pecado, escravizado, o Senhor, pelo poder da sua palavra, entrou, brilhou para você, mostrando possibilidade, e você disse, eu aceito, eu quero. Então, ele te liberta. O poder do sangue do Senhor Jesus quebra as cadeias e liberta todo aquele oprimido. E assim sendo, ele faz o quê? Ele paga com preço caro do sangue dele. Para você que estava escravizado ou estava em perigo, então ele te restaura. Então Deus, ele não só promete, amados, proteção. Ele vai também fundamentar essa proteção no processo do ato soberano dele. Ele é garantidor. Como eu falei, não há outro Deus. Não há outra possibilidade. Ele é o que tem de melhor. Então veja, tudo isso é importante para você agregar conhecimento. A entender o aspecto de pertença. Eu pertenço ao Deus soberano, poderoso, criador dos céus e da terra. Pastor, o que quer dizer isso? O que quer dizer é que você é filho do Deus soberano. Que você não é uma criatura forjada por ele. Você já passou além de criatura. Você agora é considerado filho. Filho tem parte na herdade. Filho está debaixo da graça, da proteção, do cuidado especial dele. Quando nós olhamos essa relação de intimidade pessoal, nós vamos ver o seguinte: ele conhece você, crente, pelo nome. Será que Deus esqueceu de mim? Não, para de pensar pobre. Isso aí é um pensamento medíocre, que quando nós queremos ficar se vitimando, queremos que alguém tenha piedadezinha da gente. Não, ele sabe o teu nome, ele te conhece, porque um dia você declarou publicamente, eu aceito a Cristo como meu Senhor e Salvador. Então, isso é importante, porque revela intimidade com ele.
Ele vai também declarar a posse, tu és meu. Entende? Se tu é do Senhor, então veja, eu gosto de usar sempre aquele exemplo que quando a gente passa pelas estradas e grandes, né, fazendas com plantações, em vez de quando você vê uma placazinha, propriedade exclusiva, privada, né, proibido entrar. Aí o que isso diz respeito? Ei, essa plantação, essa propriedade, essa fazenda tem dono. Então, não dá de você entrar ali, né? De invadir aquilo ali. Por quê? Porque verdadeiramente tem um dono. Quando a palavra de Deus, tu és meu, ele está dizendo, ei, você foi comprado com sangue. O sangue do meu filho. Então, tu és propriedade exclusiva, ninguém pode mexer. Isso nos dá uma segurança. Quando nós andamos verdadeiramente, né, na presença dele, temendo a ele, amando a ele, que o inimigo, por mais poderoso que possa ser dentro daquilo que Deus permita, não pode te tocar. Porque vai estar lá bem clara a placa, né, dizendo assim, aqui tem o sangue do Cordeiro. Estabelecido, é propriedade do Filho de Deus. Entende, irmão? Então, isso é maravilhoso. O crente tem que se apropriar disso para poder enfrentar as crises espirituais, os problemas do dia a dia. Ele precisa ter segurança e garantia e afirmar, eu pertenço a Cristo. Ah, mas por quê? Porque ele pagou um preço por mim e eu reconheci que eu não era merecedor, mas ele me deu a oportunidade e eu o amo e eu sirvo a ele e eu pertenço a ele. Outra questão que é importante observar é que essa redenção ela não é algo genérico. Ela é totalmente individual e eterna. Por isso, a salvação é individual. Se você aceitou a Cristo como teu Salvador, e Ele escreveu o teu nome no livro da vida, isso não é coletivamente, é você. É você que vai responder pela oportunidade que teve e se de repente jogou fora. Ah, pastor, mas eu sou filho da mulher mais santa da igreja. Não interessa. Você tem que encontrar-se com ele. A redenção, ela é individual. Cada um de nós fomos redimidos. Cada um de nós estamos com o nome escrito no livro da vida. Cada um de nós temos a promessa da vida eterna. No Novo Testamento, nós podemos ver que Cristo, ele sendo redentor definitivo, né, ele nos resgatou. Diz lá na passagem de 1 Pedro, né, 1, 18, 19, assim, ó, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. O que é isso? Fomos resgatados pelo precioso sangue de Cristo. É o sangue de Cristo que nos resgatou, que garantiu a nossa vitória. O preço foi pago pelo sangue dele, amado. Quando eu olho para o autor John Stott, ele escrevendo, diz assim, ó, a redenção não é um conceito abstrato. É Deus pagando o preço para trazer o pecador de volta para si mesmo. Mas como é isso? Lembra do princípio? O homem cai, o homem peca, o homem rompe com Deus. E Deus fala, não, eu não vou perder. Eu vou restaurar. E aí ele paga um preço. Ele paga um preço para quê? Para que o homem pecador agora, não mais santo, como do inicial que ele fez, que ele formou,
mas o homem se tornou pecador. Eu preciso que você seja resgatado. Eu preciso que você volte a mim. Então ele paga o preço. Isso é fundamental. Nós podemos ver Deus resgatando Israel do Egito, né? No momento que ele está ali na escravidão do Egito, 400 e poucos anos ali, debaixo da opressão egípcia. Deus fala: ô Moisés, vem cá, você vai lá agora resgatar o meu povo. Por quê? Tem uma promessa lá em Gênesis capítulo 12. Eu não vou abandonar. Eu não vou desmerecer. Eu sou fiel para cumprir a minha promessa. Então, vai com mão forte lá agora e determina: eu vou resgatar o meu povo. E Deus o resgata. Deus age de maneira especial. Você vai ver em Êxodo 6:6. Nós vamos ver também outro processo de remissão quando Boaz, né, o redentor de Ruth, ele paga um preço para resgatá-lo. Veja lá em Ruth 4:9-10, depois lê a história. Você vê, olha o processo de remissão, como é importante. Ou seja, há um preço a ser pago para tirar da escravidão, para tirar do sufoco. Isso o Senhor fez. Então, quando nós passarmos por processo de medo, quando o medo vier bater na tua porta, talvez a crise, lembre-se então você que fosse comprado por preço alto. Houve um dia que ele pagou um preço caro. Entendeu? Então, valorize. E aí você pode dizer em voz alta. Por quê? Porque quando a gente fala de maneira audível, nós acabamos sentindo o impacto disso. E você deve dizer: eu pertenço a Deus. Ele me remiu, ou seja, ele me redimiu, ele me comprou, ele pagou um preço. Não tenho medo. Ai, pastor, será? Não tem será. Ah, mas eu sou falho, eu sou humano. Irmão, se você determinar na tua vida: eu sou do Senhor Jesus Cristo, porque Ele pagou um preço, ou seja, isso vai trazer na tua mente a compreensão de pertença. Você está declarando no mundo espiritual para quem quer ouvir, dizendo assim: ei, não toque, não atreva-se, porque eu sou propriedade do Filho de Deus. Isso tem poder, isso tem autoridade, e isso vai combater a ansiedade que você às vezes está experimentando. É fundamental. Quando eu olho para o momento, quando passares pelas águas, estarei contigo. Olha como isso é importante, a presença de Deus na provação. É muito importante a gente fazer os enfrentamentos sabendo que Ele está ali. Porque é tão terrível, às vezes, as coisas que acontecem, que a possibilidade de nós esquecer que Deus está conosco é tão grande pelo fato da ansiedade, do temor, da angústia que nós estamos sentindo, da opressão, do que está nos afetando. E às vezes a gente esquece. Por isso o crente tem que estar sempre ligado, né? Através da comunhão, da oração, do louvar a Deus, de servir a Ele, de adorar, da frequência de leitura bíblica, porque é nessas horas que o Espírito Santo ele vai e te direciona. Isaías 4:3-2, parte A, vai fazer assim, falar assim, quando passarem pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Isso mostra o quê? Água e rio vão simbolizar julgamento, crise, provações avassaladoras. Quem não compreende, ou talvez não já experimentou enchente, né? Quando vem aquele processo das águas subir, como sobe rápido, e se nós não sairmos dali, nós vamos ser tragados pela água. Vamos morrer. Por quê? Porque diz respeito ao seguinte: ela vai invadir e ela vai chegar a um ponto mesmo de destruir.
Então nós já conhecemos isso, nós olhamos isso nas mídias, nós vamos ler nas histórias da humanidade, momentos que isso já aconteceu. Então assim, se cria todo um conceito que água e rio têm perigo. E isso traduz para nós momentos de crises, de julgamentos, de provações que nós vamos enfrentar agora no aspecto espirituais, na nossa carreira, né? Mas é interessante que nós possamos ver o seguinte: Deus não promete que o crente nunca passará por água profunda, mas Ele promete o seguinte: eu vou estar junto, eu vou estar presente, não se atemorize, eu estarei com você no meio delas. É muito importante a presença de Deus, porque ela é garantia de que a provação não será destrutiva. Jamais você, no enfrentamento de provações, você será destruído. A palavra é clara, que Deus, Ele prova, né, aquele que ama, e Ele não permite provações além daquilo que você pode suportar. Está apertando o meu calo, está difícil, eu estou gemendo. Deus permite porque sabe que tu aguenta. Então isso já é consolador. Por quê? Porque você está passando no processo e Ele está junto. Quantas das vezes, nesse momento, você parece que está abandonado e é Ele que está levando você nas mãos dele. É Ele que está suprindo, é Ele que está abrindo a porta, é Ele que está construindo pontes para você passar ao outro lado. Nós temos que entender isso e viver isso. Quando nós experimentamos essas situações, né, na caminhada de fé, não vem problema ou situação difícil que você não possa suportar, irmão. Mas eu sou novo convertido. Você vai experimentar coisas leves. Ele vai te permitir e te aprimorar devagarzinho. E se você está passando, é porque você pode, porque você suporta, porque você aguenta. Isso muda toda a compreensão do ser. Isso muda a questão da relação de confiança para você acreditar e vencer. Então veja que no Novo Testamento nós vamos ver Cristo caminhando sobre as águas, Mateus 14, 25 ao 27. Ele vai fazer o quê? Ele vai acalmar a tempestade, vai mostrar que ele tem autoridade sobre aquilo que nos ameaça. Então mostra assim, Ele, o Senhor, controla tudo. Ele tem poder. Ele está repreendendo a fúria do vento e acalmando o mar para dizer assim, não te preocupa, filho, eu estou com você nesse negócio. É muito importante também quando a gente vê que nos dias de hoje o Espírito Santo, o Consolador, que habita em nós, isso tem que ficar gravado. O Espírito Santo não está lá no céu, longe, distante. Não, ele está no teu coração. Ele habita em você. Você é templo do Espírito de Deus. E ele vai te sustentar em momentos de crise, em momentos de aflição. Por quê? Porque o texto diz em João 14,16, o Consolador estará convosco para sempre. Irmãos, tem que entender o aspecto da pertença. Ele está em você, você pertence a Ele. Isso faz mudar a história de você entender, de você compreender as coisas. É viver pela fé, é viver o bíblico, é viver verdadeiramente a promessa. Muitas das vezes os crentes não querem viver isso, fica superficial. E às vezes qualquer ventinho derruba, eles vão embora, some, nunca mais volta. Mas quando você experimenta, por isso, crente, cada um tem que ter a sua experiência pessoal, a vivência com Deus, porque isso enriquece, isso fortalece a tua jornada, a tua fé.
Quando Tozer vai dizer, através do escrito dele, dizendo assim, ó, Deus não nos tira das águas. Ele entra na água conosco. Sua presença é melhor que qualquer saída. Ele está mostrando o seguinte, ele vai estar lá. E ele vai te garantir a vitória. Ele vai te fortalecer nessa passagem. Ele vai te estruturar, porque você saindo de uma luta lá na frente, mesmo arranhado, mesmo às vezes mancando, mas você está vivo, você foi salvo, você foi restaurado e conquistou a vitória. Isso é importante entender. Ah, mas eu saí ferido. Saiu vivo, crente. Você não entende que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, é contra as hostes, as potestades espirituais que estão nas regiões celestiais todos os dias tentando te arrebentar. E só você está vivo porque as muitas misericórdias do Senhor é a causa de você não ser consumido. Isso é bíblico, isso é real, isso é promessa. Então nós precisamos entender, quando passamos pelas águas, pelo rio, fica tranquilo. Ele está junto com você. Confia. Israel não atravessou o mar a seco. Por quê? Porque ele estava lá. Quando ele disse, ó Moisés, seguinte, manda o povo marchar. Eu vou ficar por aqui. Não, peraí. Se for para nós ir sozinhos, nós não vamos. Onde já se viu? Não, Moisés, não, eu vou mandar um anjo. Não, nós não queremos um anjo. Queremos é a tua presença. Queremos é ver a tua mão poderosa, a tua glória, o teu andar junto com esse povo. E aí Deus concordou. Então vai na frente, eu vou atrás, garantindo a vitória. Bom, isso é maravilhoso. É importante, olha só, como é importante você saber argumentar com Deus. Não é alguns bobão que dizem assim, vou botar Deus na parede. Vamos criar um jeito na vida. Quem é você para botar o Todo-Poderoso na parede? Vou oprimir ele e vou dizer, se não fizer assim... Olha, eu fico, meu Deus do céu, sem palavras para dizer. Por quê? Não existe, nós somos falhos. Se não for ele, a sua bondade, a sua misericórdia, nós não somos nada. Entende? Então, quando nós conseguimos argumentar, não, Deus, assim não, eu quero a tua presença. Eu quero sentir o calor da tua presença junto comigo, e isso vai me ajudar, isso vai me fortalecer. E aí Deus se constrange. Deus, ele vai se mover em prol de você, porque ele está vendo coração sincero, coração arrependido, coração quebrantado, e Deus, ele abre mão de muitas coisas para fazer você ser vencedor, quando você é verdadeiramente sincero diante da presença dele, reconhecendo a pertença. Eu sou teu, Senhor. Eu não quero papo com o diabo. Eu não quero papo com o mundo, eu não quero papo com aquilo que vai me atrapalhar a jornada. Eu sou teu, eu quero te servir, eu quero te adorar, eu quero estar contigo. Deus se agrada disso, porque o preço foi caro. Quando você valoriza o preço que Cristo pagou na cruz do Calvário para você ser livre. Veja, quando Pedro andou sobre as águas, durou enquanto ele olhou e reconheceu que Jesus estava ali. Mas quando ele olha o problema, a crise, a situação, ele afunda. E aí ele pede socorro. Mas quem estava lá? Jesus. É isso, ele sempre vai estar lá. Entendeu? Então, é importante nós entendermos essa situação. Quando tiver crise familiar, crise emocional, crise financeira, vai sempre ser importante você declarar: Senhor, estou passando pelas águas, mas tu está comigo. As águas estão aí se movendo, turbulenta, mas eu sei que tu está comigo.
Então você tem que estar verdadeiramente orando e pedindo consciência da presença de Deus. Você tem que estar pedindo também reforço de oração para os seus irmãos orar contigo. É aquela hora que você está lá clamando, gemendo, e aí de repente você precisa, eu preciso de apoio, eu preciso de suporte, e eu vou ter que pedir, e você clama, ei, ajuda-me, eu estou passando no vale, eu estou passando em águas turbulentas, eu estou passando em crise, me ajude, eu estou orando, eu estou clamando, e você vai ver aqueles que verdadeiramente são filhos de Deus, comprometidos, vão dizer, nós vamos orar, nós vamos dar suporte. Nós podemos ver isso quando Arão e eles se colocam de lado de Moisés, um de cada lado, diz, ei Moisés, nós sabemos que tu és um homem temente a Deus, que Deus te ouve, que Deus tem mistério, que tem chamada, que tem algo contigo, sim, mas nós estamos percebendo que quando a tua mão baixa, Israel perde. Então assim, senta aqui, nós vamos estar do teu ladinho e nós vamos segurar essa mão sempre para o alto, dizendo que Deus possa dar a vitória completa. Isso é suporte de oração. Mãos para o alto é clamor, é intercessão, é pedir misericórdia. Então veja, quando você levanta as tuas mãos no culto e começa a adorar a Deus, você está dizendo e declarando, Deus, eu te louvo, eu te adoro, eu exalto o teu nome, eu reconheço que tu és tudo na minha vida e Deus vai abençoar. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Isso apresenta uma condição de proteção de Deus no meio da situação de provação ardente. Então veja, Isaías 43, 2 e parte B. Quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Olha só, o que isso mostra de forma bíblico-teológica para nós? Qual é o ensinamento que nós podemos entender? O fogo, ele vai simbolizar situações de provação intensa, ou seja, algo que parece que não vai cessar. Parece que você não consegue sair daquele momento difícil, provações intensas, constantes, fortes, às vezes que vão marcar. Vai também representar julgamento, vai representar purificação. Então veja, quando Deus promete que mesmo passando pelo fogo, o crente não será consumido, isso vai traduzir o seguinte, que mesmo que não haja o significado de ausência de dor, mas a preservação é essencial. Não vai, às vezes, você passar por esse processo e não vai ser marcado. Não vai ser, como eu disse, às vezes vai sair cambaleando, vai sair talvez machucadinho. Não tem, de repente, assim, a significância de que não vai ter dor. Ah, Deus está comigo, não vai dar nada, Ele vai guerrear, eu vou sair vitorioso. Não, às vezes você sai um pouco cambaleando. Como eu já falei, mas o importante é chegar do outro lado com vida e garantindo que a vitória é sua. Então, a preservação ela é essencial. O fogo faz o processo também de quê? De purificação. Mas ele não destrói o que pertence a Deus. Purifica provas que às vezes você tem que estabelecer, passar por ela para mudar, para crescer. Pode ser ferido, mas não destruir. Há crente que precisa, às vezes, ser amassado na moinha. Tem que passar pelo processo para aprender. Deus vai quebrando, vai moendo ele, e depois ele sai lá, todo arrebentadinho. Mas humilde, temente, dependente, confiando que há um Deus que tudo pode.
No Novo Testamento nós vamos ver o fogo do Espírito Santo fazendo o quê? Purificando, Mateus 3, 11 a 12. E o fogo da aprovação, ela refina a fé. Isso é importante. O refinar da fé, ele vai estar purificando. Você vai ter uma fé mais elaborada. E o crente que tem verdadeiramente um refino na fé, ele não fica perdendo tempo com conversinha mole, com conversinha fiada, com historinha da carochinha, não. Ele sabe em quem ele crê. Ele sabe em quem ele confia. Então veja que quando nós podemos assim viver essa relação, nós seremos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque Ele é o garantidor da nossa vitória. Essa proteção divina, ela é garantida por quem? Pela aliança. Nenhum mal te sucederá. Salmo 91 e verso 10. Isso mostra o quê? No sentido que a destruição eterna, né? Nenhum mal te sucederá. Nenhuma situação que possa te abalar, te destruir eternamente. Deus te dará a vitória. Deus garantirá para você a promessa gloriosa dos céus. Nada vai te afetar. Mas sair capenga, sair sem um pé, sem uma mão, sem um olho, não interessa, você está indo para a glória. Lá vai ter a perfeição completa segundo Ele. Entende? Tem gente que fica preocupada com a beleza, né? Tem que fazer um botoxinho, tem que fazer, né? Botar um siliconezinho. Crente, isso aí tudo é efêmero. Pastor, assim não dá. Isso é vaidade. O importante é que a tua alma esteja aquecida pela presença do Todo-Poderoso, porque isso garante céu, garante eternidade, e nada vai te destruir ou te afetar. Entende? E é importante, eu sei que às vezes a mulherada gosta, né, da vaidadezinha, isso é coisa da humanidade. Os homens também, tem uns aí que gostam de passar um reboco na cara também, né? E hoje é tudo, vale tudo. Tá bom, mas não perca a fé. Entenda que Cristo é mais na tua vida. Charles Spurgeon falou certa feita, o fogo que queima os ímpios é o mesmo fogo que purifica os justos. Deus está no fogo com o seu povo. E exemplos bíblicos disso, os jovens hebreus que entraram na fornalha dentro, não foram queimados, mas lá estava quem? O quarto homem. Olha só, ele está lá. Entendeu? Ah, mas como pode? Ele está lá. Temente a Deus, confessaram o Senhor, não se renderam, né, à ordem do rei. Ah, vai para o juízo, vão pagar o preço. Não tem problema, estamos dispostos. E quando eles são lançados, Deus determina o Cristo pré-encarnado. Vai lá cuidar deles. E mudou a história. E revelou que verdadeiramente Ele é o Senhor e está no controle de todas as coisas. Paulo enfrentou naufrágio, mas saiu vivo. Né? Enfrentou chicotadas, enfrentou perigo, mas Deus garantiu a vitória dele, preservou a sua vida. Então, tudo isso é importante para nós entendermos. Né? E tudo isso é no versículo 1 e 2 de Isaías 43. A riqueza de revelação, de promessas, de garantias, de redenção, de ver a mão de Deus operando e cuidando todo o tempo. Então veja, se você estiver no fogo, ou seja, na doença, na perseguição, na perda, lembre-se, Deus está contigo no meio da chama. Ore, Senhor, que este fogo me purifique, mas não me consuma.
Estou passando esse vale, estou passando essa crise, Deus, eu até entendo, mas assim, ó, me purifique, melhore a minha fé, aumente a minha condição de confiar, de depender, mas não deixe eu ser destruído. É essa oração. Ah, pastor, eu perdi meu ente querido, ai, agora eu vou culpar Deus. Não é certo. Você é crente, temente, Ele está no controle. Ele sabe, sei que dá dor, eu sei que nós ocidentais temos dificuldade de lidar com a passagem. Mas Ele é fiel para estar nesse momento e dizendo, eu estou contigo, eu vou confortar, vou consolar, vou dar vitória e vou garantir você atravessar esse momento. Entende? Então, é importante confiar que a presença de Deus é maior que a intensidade da prova. Quando nós entendemos isso e vivemos o dia a dia da nossa jornada de fé, você vai ver milagre, você vai ver maravilhas, você vai ver que as coisas acontecem e vão sempre acontecer no ciclo da existência da humanidade, mas a diferença é que quem está contigo é o Senhor, o Deus que garante a tua vitória. E você vai atravessar a água, você vai passar pelo fogo e você vai sair do outro lado cantando o hino da vitória e dizendo, só o Senhor é Deus. Isso é maravilhoso, então não temas porque eu te remi. Quando passares pelas águas estarei contigo, diz o texto. Você não vai estar sozinho, você é comprado por preço alto, você é chamado pelo nome, dando a identidade e você pertence a Deus. Então isso é fundamental. E eu quero orar por você nessa noite, para que quando as águas vir, quando o fogo se levantar, queimar, você vai ter que se levantar e olhar sobre isso e dizer e declarar, Senhor, Tu está comigo, eu não tenho medo. Eu vou atravessar. Eu vou vencer porque Tu estás comigo. E o Senhor, Ele vai te dar paz, vai te dar coragem, Ele vai te dar confiança para atravessar qualquer que seja a prova. Então se coloque em pé agora, vamos orar. Sabendo que o nosso Redentor está ao nosso lado, sabendo que Ele não perde batalha, sabendo que Ele é o Senhor e está conosco em todo o tempo, sabendo que Deus te concede grandes vitórias. Então venha no próximo culto. Vamos aprender mais sobre o capítulo 43. Vamos deixar a palavra entrar e gerar em nós frutos dignos de fé, de confiança no Deus que nós servimos. Vamos aprimorar o conhecimento do Deus que nós rendemos graças e louvores. Vamos conhecer mais de perto a bondade e a misericórdia dele no dia a dia da nossa jornada. E nessa noite que você veio à casa do Senhor, se esforçou, enfrentou as dificuldades, mas tem ainda uma semana para vencer, vamos clamar a Deus. Vamos colocar diante do Senhor a nossa vida. Vamos sim proclamar e dizer, Senhor, eu pertenço a Ti. E eu quero que Tu venha estabelecer a Tua presença constante, me dando força, me dando graça, me ajudando a vencer todos os dias. Então coloca a mão no teu coração. Nós vamos orar. E o Espírito Santo que está no nosso meio, Ele vai trabalhar na tua causa, Ele vai te dar vitória, Ele vai conceder resposta àquilo que tu precisa. Pai, é no nome de Jesus, o nome sobre todos os nomes, que nós, Senhor, a pregar a tua palavra, anunciando nesse capítulo 43, que tu és o
Deus, Senhor, e a qual nós fomos alcançados pelo sangue do Cordeiro, remido, redimido, ó Pai, restaurado para ser adorador. Por mais que a água venha, por mais que o fogo nos atinja, Senhor, nós sabemos que Tu estarás conosco todos os dias, sabemos que Tu vai nos dar a vitória e que Tu está no controle da situação, e nesta noite não é diferente. A Tua igreja, a Tua amada noiva, Senhor, que está reunida, ó Pai Todo-Poderoso, vai trabalhando, vai agindo, vai quebrando as barreiras, vai acrescentando fé, vai aumentando, Senhor, cada dia mais a Tua graça para que Teus filhos possam ser vencedores lá no trabalho, no lar, Senhor, onde eles coloquem a planta dos seus pés, que Tu possa estar presente, Senhor, visitando e dando livramento em todo o tempo. Abençoa de maneira especial, eu creio, no mover, Senhor, dos céus, nesta noite, entrando, Senhor, em direção a cada um dos Teus filhos, olhando e contemplando seus corações, visitando seus lares, quebrando a barreira, cortando os laços e grandeando cada vez mais a sua fé e concedendo grandes vitórias, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja alcançado, em nome de Jesus, seja tocado agora, para a glória do Teu nome, Pai, nós pedimos e agradecemos. Amém, amém, Jesus.